pessoas foram pra Portugal e a contribuição social delas pra Portugal é construir uma favela em Portugal. E aí vai esse pedaço de bosta aí, esse galo do não sei o quê, defender a construção de uma favela. Atrás já tem os barracos ali. Não pode demolir, vamos reconstruir a favela, porque nós temos que fazer uma favela em Portugal. A nossa mentalidade é tão favelenta que a gente tem que ir pra Portugal fazer uma favela. Esse vídeo, eu sei que eu tô voltando um pouco no tema, mas é um vídeo sintoma de um país que tá muito doente, uma federação que tá doente. Vamos lá, vamos ouvir. O ferro com ferro será ferido. Eu vou pra Santa Catarina, vem-te embora e traz teu título de eleitor junto, vem-te embora. Cara, é mentalidadezinha de vagabundo mesmo, né? Sabe por quê? Aqui os caras estão ficando com medo da gente. Vocês pensam que vocês são quem? Santa Catarina de vocês? Não tem dono. Por causa do título, te obrigo a exercer o que eles querem, mas não. Nós estamos no Brasil, nos Estados Unidos, vem-te embora. Vote quem você quiser, trabalhe em empresa que você quiser, ganhe seu dinheiro. Se um dia você achar que já ganhou muito dinheiro, vá embora, vá. Existe algo sobre esse tema dos migrantes que ninguém tá falando sobre, mas antes de entrar nesse ponto, vamos deixar algo muito claro sobre esse vídeo. Isso é mentalidade de vagabundo. E isso não tem nada a ver com o fato dele ser paraense, e sim, única e exclusivamente, com o fato dele estar expressando uma mentalidade de vagabundo. Por um simples motivo, ele quer afrontar e desrespeitar a cultura local como se fosse algo irrelevante perante a ideia de nação, ignorando que é justamente a cultura e a forma como o catarinense escolheu se organizar um dos grandes responsáveis por esse estado aqui ser um dos melhores do país para se viver. Esse é o ponto. Pausa. É por causa disso. É só por causa disso. É que as pessoas têm medo de falar. O arranjo cultural de Santa Catarina, que é um estado que teve uma colonização que não foi das mais... Por mais que tenha, assim, o processo colonitário tem ido desde o começo. Catarina era... A passagem do caminho dos índios ia por lá, os portugueses já passaram bem desde o começo, os castelhanos também, os espanhóis e tal. Dito isso, era, vamos dizer, uma região muito pouco expressiva, teve a Guerra do Contestado e tal, mas a colonização gringa que rolou lá, transformou, criou uma sociedade baseada em confiança, criou relações sociais melhores e se tornou um estado economicamente melhor, com IDH melhor. É um fato, não adianta fingir que não é. É isso. É isso. E aí, uma coisa que é irritante é o cara que migra, não, até pra trabalhar também, mas aí ele quer levar, como ele chega num arranjo social que tá pronto, e aquilo deve gerar algum tipo de desconforto. Eu sei disso porque quando eu tô em países mais desenvolvidos, eu sinto um desconforto, uma inadequação da minha própria cultura. Por exemplo, tem uma das coisas mais desconfortáveis é você estar no caixa do supermercado na Alemanha. Parece que você tá numa fila do abatedouro, né? Todo mundo bravo, tal. Se você não coloca os produtos numa determinada conformação, as garrafas têm que estar deitadas. Tem todo mundo te olha mal feio, parece que você matou alguém. Mas dito isso, eles olhando assim pra a fila andar rápido, todo mundo sai logo do mercado, ninguém ficar perdendo tempo no mercado, ninguém fica trocando ideia com o caixa. Às vezes aqui no Brasil você tá no caixa, então uma pessoa, vou trocar ideia com o caixa. Vai tomar no cu, você não tem que trocar ideia com o caixa, você tem que pagar logo que tem outra pessoa atrás de você. Mas voltando, aí essa pessoa pega essa sensação e aí ela se coloca como se ela fosse uma arma social. Ou seja, ela migra pra aquele lugar e aí, só como eu tô afrontando aqui, vai tomar no seu cu, cara. Você tá indo pra um arranjo social que é superior ao de onde você veio, que tá te dando condições de vida melhores e que é objetivamente superior, porque tem IDH melhor, condições de vida melhores, gera mais emprego, gera mais renda, tem serviços públicos melhores, por um determinado tipo de relação social diferente do lugar que você veio. Então você não tem que ficar incentivando a afronta, você tem que aprender com aquele lugar. Aprenda com aquele lugar. Aprenda com aquele lugar. E não afronte. Porque esse discurso é uma versão breve de outro que eu vou te mostrar. Daquele galo de luta. Um vídeo em Portugal que dá vontade assim de... Eu pego fogo vendo aquele vídeo. Vamos lá. Só com 2 neurônios já sabe. Respeitar a cultura catarinense quando você migra para o nosso estado é simplesmente uma questão de bom senso. Mas tem um assunto sobre essa questão do fluxo migratório que praticamente ninguém tá falando sobre. Galera, é muito simples. Tem um economista que é o Edward Glaeser, que é a maior autoridade em economia urbana do mundo. E ele diz algo muito marcante. Sucesso ou fracasso da urbanização ao redor do mundo é determinado pela capacidade do setor público. Afinal, quem vem para cá vai utilizar a rede pública de saúde,
de educação, as estradas, os parques, a infraestrutura no geral. Aqui em Joinville, por exemplo, a prefeitura teve que pegar um empréstimo internacional de 100 milhões de dólares com o BID para financiar a construção de 43 novas unidades escolares para dar conta do aumento de alunos que a gente vai ter nos próximos anos. A questão é muito simples. A infraestrutura do estado precisa acompanhar o crescimento populacional. Mas olha só que interessante, o estado de Santa Catarina não tem capacidade de investimento para isso, porque a gente é roubado pelos estados do norte e do nordeste através da União. E justamente então, pausa, olha que engraçado, aquele cara era paraense, né? O Pará é um dos lugares mais beneficiados nesses repasses. Posto isso, os migrantes vão, por exemplo, para Santa Catarina, e Santa Catarina fica com o custo disso. O estado do Pará não fica com o custo disso. Pelo contrário, o estado do Pará recebe dinheiro para fazer a COP, para o Barbário se reeleger. É esse tipo de arranjo e sistema de incentivos que não dá para aceitar. Não dá para aceitar isso. E aí o cara, porque a maior parte das pessoas que migram são pessoas decentes. Mas o cara que, esse tipo de gente, que aí ele se torna uma espécie de arma política, que vem com esse discurso de raiva de classe, raiva regional, este cara tá cagando pra isso. E aí entra uma coisa que aí a gente vai começar a falar em escala. O Brasil, né, grandes cidades foram destruídas por um processo migratório e um processo de êxodo rural, em que as cidades foram lotadas, não tiveram condição de absorver as pessoas e o serviço público não aguentou, o serviço público colapsou. São Paulo, Rio, todos esses, Recife, Salvador, todas as grandes capitais colapsaram em termos de serviço público. Hoje, algumas cidades resistiram e aí você prossegue com esse colapso. Por quê? Porque você tem essa assimetria em que regiões que recebem muito mais incentivo do governo federal para operar, não conseguem dar certo por conta de um arranjo social que não funciona, e aí exportam as pessoas e jogam, vamos dizer, todo o peso disso, peso econômico, nos estados que recebem que não tem dinheiro para sustentar isso. Aí você tem que abrir mais vaga de escola, investir em montagem de infraestrutura, infraestrutura de leito, de hospital e tal, e aí não tem. E o estado lá do bonitão do Barbalho, o Barbalho não vai pagar nada? É isso? Porra, isso é errado, cara. Vamos lá. E do Nordeste através da União. E justamente pela incompetência dos gestores municipais e estaduais de lá, para onde que a população decide migrar, para o estado mais seguro do país, com a menor taxa de desemprego, a menor taxa de informalidade, a menor taxa de analfabetismo, o estado com a melhor qualidade de vida do país. O catarinense está sendo penalizado pela própria competência. Essa que é a realidade. E a única pergunta que a gente deve se fazer é: quem que vai pagar essa conta? E na minha opinião, definitivamente não pode ser o catarinense. E aí eu vou pegar o espírito do cara desse vídeo. Põe o próximo. Veja isso. Este vídeo aqui é o espírito daquele cara elevado à enésima potência, que é o rancor, a raiva, a ideia de ver algo que funciona e se sentir apto a destruir. O outro fala: eu tenho um título de eleitor, o que ele quer falar assim: eu tenho um título de eleitor, eu vou votar no PT aqui pra vocês se fuderem, pra isso aqui ficar igual ao meu estado. No fundo, a raivinha do cara é essa. Agora veja, isso é em Portugal. Adivinha? Estão fazendo favela em Portugal. Adivinha quem tá fazendo favela em Portugal? Mostra o vídeo aí. Salve pessoal, aqui é o Galo, firmeza? Estamos aqui na comunidade do Talude, que tá sofrendo um projeto de despejo aqui. Talude. Comunidade do Talude, como é que é? Vamos lá. Em Lisboa, né, Pri? Aqui é Loures. Aqui é Loures, cidade vizinha de Lisboa. Nem sabe onde ele tá. A comunidade está sofrendo um processo de despejo. A prefeitura já veio aqui, já demoliu algumas casas. Tem 60 crianças, né, que estão sem casas para morar. Então eu convido todo mundo que está aqui em Portugal a vir aqui na comunidade do Talude às 9 horas da manhã para estar ajudando a tirar os entulhos aqui, bater a enxada e ajudar essa comunidade aqui que está precisando muito, certo? A não ser despejada e a ajudar a reconstruir as casas delas aqui, tá bom? Aproveitando também, quero mandar solidariedade aí para a comunidade dos Queixadas em Cajamar, que também está passando pela mesma coisa, está sofrendo um processo de despejo e precisa que o Cauã Aberto, o prefeito, assine o documento para que essa comunidade possa se manter lá, certo? Então, basicamente, invadiram o terreno, fizeram uma favela em Cajamar e ele quer que assine um documento para ficar bem favelizado Cajamar. Vai tomar no seu cu. Isso é... Agora, vamos voltar para Portugal, dá o play. Ó o brasileiro fazendo ali a brasileirada. Talude, força por Queixadas e vamos que vamos, vida justa. Pelo poder popular. Essas pessoas foram para Portugal e a contribuição social delas para Portugal é construir uma favela em Portugal. E aí vai esse pedaço de bosta aí, esse galo do não sei o quê, defender a construção de uma favela. Atrás já tem os barracos ali.
Não, não pode demolir, vamos reconstruir a favela, porque nós temos que fazer uma favela em Portugal. A nossa mentalidade é tão favelenta que a gente tem que ir pra Portugal fazer uma favela. Por que Portugal precisa receber essas pessoas? Esse cara tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso em Portugal. Esse cara tá... Assim, esse cara é um agitador de imigrantes ilegais que não deveriam estar lá, cometendo um crime. E aí ele tá lá defendendo o cometimento do crime e uma mudança cultural. Essas pessoas vão pra Portugal, levam uma cultura de favela e elas começam a destruir o arranjo. Aí já vai ter o quê? O Comando Vermelho ali, que eu acho que é o que esses caras querem, né? Vamos levar o crime organizado pra lá também? Ah, vamos fazer um sonzão barulhento? Que merda é essa? Que merda é essa? O cara foi fazer ativismo de invasão de terreno em Portugal. Isto é assustador. Então isso é, vamos dizer, essa cultura de vagabundagem elevada à enésima potência. É como se a vingança contra o colonizador, eu vou lá, vou favelizar Portugal, vou transformar, sabe, um lugar lindo, lindo. Eu vou lá, vou transformar a favela, porque essas pessoas, essa é real. O cara com a mentalidade merda, ele não consegue ver algo bonito, algo bom. Ele tem que penalizar o lugar. Parece que o papel dele é querer agredir o que funciona. É igual aquelas moças feias que vê uma menina bonita. Isso acontece muito. Se surge uma menina bonita, tá numa sala de aula, e as outras meninas se juntam pra bater nela. Puxa o cabelo, elas não conseguem ver que a outra menina é mais bonita que elas. Aquilo faz mal. Então essa pessoa vê um negócio que funciona, vê um negócio bonito, e ela não se sente parte daquilo, então o objetivo dela é punir aquilo. É um sentimento de inferioridade. É a tal da mentalidade do escravo que o Nietzsche descreve. Isso é horroroso, cara. É uma vingança. É uma vingança. É como se viver mal em Portugal é a vingança deles contra Portugal. Eu vou viver mal aqui para punir vocês. Vai tomar no cu. Portugal tem que deportar essa galera toda. Por isso que Portugal... Cara, assim, nós estamos exportando muito para Portugal. Tem que mudar a lógica toda. Só que a juventude de Portugal, especialmente o homem jovem, tem que... Você, homem jovem em Portugal, se radicalize. No sentido de defender a tua própria identidade. Se radicalize. E cadê a população? Como é que a população vota em governos que permitem esse tipo de coisa? É uma invasão, é uma descaracterização, uma invasão, uma destruição. E aí, e olha a vergonha que eu sinto como brasileiro. Quer dizer, tem brasileiro indo pra lá pra fazer favela. Indo pra lá pra fazer favela. Sabe aquela coisa? Vai, brasileiro, faça o que você sabe fazer melhor. Pô, vou fazer então uma fábrica da VEG. Eu vou continuar a Embraer aqui, não, eu vou produzir o Pelé, vou produzir a televisão. Não, eu vou fazer uma favela. Já sei, você vai fazer uma favela, aí você vai botar umas putas na frente. O que mais vai fazer? Tráfico de droga? O que você vai fazer? Que é essa vontade, né? Do tipo, vou afrontar. Você entende? Aquele vídeo daquele cara lá em Santa Catarina e esse aí é a mesma coisa em intensidades diferentes. É a mesma coisa em intensidades completamente diferentes. O Desvio falou, mas Renan, se eu me radicalizar, vão me chamar de ultranazi direito. Fala, foda-se! A gente tinha chamado essas coisas todas aqui por não fazer nada além de defender o básico. E já você já vai ser chamado. Na verdade, meu amigo, você já é tratado assim se você ficar quieto. E dane-se o que acham de você. Dane-se. E daí? Dane-se a opinião dos outros sobre você. Você não tem que ligar. Não ligue pro que os outros acham de você. Ligue sobre o que é certo. Impressionante. Que vergonha. Se a gente tivesse um governo no Brasil assim, ó, estamos pedindo desculpas aí pra Portugal, tá? Me manda de volta essa galera aqui que eu vou prender eles aqui, deixa que eu cuido. Porque assim, a gente já lida com tranqueira. O lance é que o Brasil tá exportando essa tranqueira pra aí. Olha aquela mulher, olha aquele galo de... dois troços ali, cara. E nós não temos que ter problema em tratar desses assuntos, tá bom, pessoal? Suíça trata de questões, por exemplo, voltando para a questão de migrações internas. A Suíça trata numa boa, não é assim, vou sair de Zurique e vou para Berna. A China faz isso, porque você não pode, assim, imagina se todo mundo, todas as pessoas que vivem na região rural da China tivessem os últimos 30 anos, todo mundo foi para a parte litorânea. Não, não é assim. Estabeleciam cotas, limites, quanto que essa região, essa província pode absorver? De pessoas, tanto. Aí você tinha. Então assim, aqui não, aqui assim é... É correto? É correto, sabe? Ó, Santa Catarina pode absorver 10 mil pessoas aí nesse ano, ou ano que vem só 5. Quem? Qual o perfil? Tem um banco de dados, igual tem de desemprego, tem um banco de dados, pessoas que podem vir e tal. Planeja, distribui. Quais as cidades que tem contratação, sabe?
Legal. Agora não pode ser várzea. São Paulo foi várzea, São Paulo acabou com a várzea. São Paulo é uma cidade que foi... Ela é uma impossibilidade urbana. A grande São Paulo tem mais de 20 milhões de pessoas desurbanizadas, favelizados, sem saneamento básico, tomado pelo crime. Cara, pra resolver isso vão ser centenas de bilhões de reais. É um investimento em infraestrutura colossal que a gente precisa fazer pra resolver. A China, pra falar uma coisa que é esquerda, não, a China se planejou, a gente não tem que se planejar. E precisamos definitivamente parar de olhar, assim, para algumas regiões como exportadoras de pessoas. E elas têm que ser, na verdade, lugares que se desenvolvem. A gente tem que libertar aquela população. É um absurdo as potencialidades. A potencialidade de Pernambuco é um absurdo que ela esteja desperdiçada. A potencialidade da região norte, totalmente desperdiçada. Toda a grande potencialidade, porque existe um arranjo vagabundo de líderes vagabundos que mantém pessoas que já estavam numa situação de assimetria com um topo ali, nessa posição, porque é mais legal pra você pegar verba federal, pra você abusar, pra você comprar voto. Não dá, cara. Não dá. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.